Olá, queridos, nós estamos aqui na nossa caravana em Israel e o roteiro da Reforma Protestante. Passamos pela Suíça, estamos aqui na Alemanha, na cidade de Wittenberg. Ao seu fundo está aí o castelo de Wittenberg, onde Lutero apregou as 95 teses, que traz para nós uma volta ao cristianismo primitivo. Na Idade Média, a Igreja Católica ela se perde, ela cria um sacerdócio somente do clero. Lutero vem e entende pela palavra de Deus que o sacerdócio não é somente do clero, mas dos leigos, porque o sacerdócio é universal. Nós temos uma palavra e a gente precisa compreender qual é a relevância da reforma. Nós não estamos aqui para simplesmente ovacionar ou idolatrar os reformadores, não, mas nosso objetivo é entender o que eles queriam e o que nós precisamos para o nosso ministério diante desse evento histórico que originou o segmento protestante. A reforma do século XVI foi um fenômeno variado e muito complexo. A gente teve a pré-reforma com John Huss, morreu afirmando que acreditava nos princípios reformadores. Nós temos fatores políticos, sociais, culturais que foram a origem, que tiveram um desencadeamento na reforma protestante, mas o principal objetivo da reforma foi um objetivo de retorno à centralidade em Cristo. Então eu queria destacar aqui 3 princípios fundamentais da reforma protestante. O primeiro deles é a centralidade das Escrituras. A partir do momento que a Idade Média coloca a tradição da igreja acima da Escritura, a igreja ela se perde e acaba adotando um sistema papal, um sistema voltado para a interpretação segundo os interesses romanos. Então, o primeiro princípio da reforma é a centralidade da Escritura. Os reformadores redescobriram a palavra de Deus e ensinou, e isso chegou até nós, que a Escritura é a base. Nosso culto é cristocêntrico, a nossa forma de ver a vida é conforme a revelação maior dada aos profetas e aos apóstolos. Então nós temos um texto aqui que é 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então todas as convicções que Lutero e os pré-reformistas e os pós-reformadores tiveram foram convicções bíblicas. Eles não fizeram nada mais do que era necessário ser feito. Aprove a Deus escolher esses homens para darem continuidade a um projeto inaugurado por Cristo Jesus, projeto chamado Boas Novas de Salvação. É o Senhor colocando nos nossos corações aquilo que entregou a Moisés, mas o povo, pela própria dureza de coração, não soube viver. Agora o Espírito Santo ele nos capacita e nos instrui a viver conforme a justiça que foi colocada, que foi derramada através do sangue de Jesus. Então Jesus ele cumpre a justiça dos homens e nos dá a oportunidade de viver a justiça de Deus através do seu sacrifício. Então o segundo princípio que nós temos é a justificação pela fé. O contexto é indulgências para a salvação. O contexto da igreja na Idade Média é o culto voltado para a venda daquilo que Cristo nos deu de graça. Aí Efésios 2:8 diz o seguinte: porque sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, tendo em vista que a obra expiatória de Cristo justifica o pecador, declara esse pecador justo e o aceita como justo, o homem não pode ser o possuidor dessa natureza de compra da salvação. Então o que a Igreja Católica fez foi desvirtuar a obra expiatória de Cristo. Porque se uma indulgência faz com que você conquiste algo, então o sacrifício de Cristo foi totalmente em vão. E o que Lutero e os reformadores fazem é voltar aquilo que foi inaugurado para nós. Um caminho para o Pai. Justificação, na verdade, é um direito
que foi conquistado pelo Verbo que se fez carne. E esse direito conquistado nos dá o acesso, pelo trono da graça, de hoje recebermos alguns reflexos da glória de Deus e no futuro participarmos dessa glória por completo, quando o corruptível for revertido da incorruptibilidade. Então o reino de Deus, o já, ele reflete realmente um relacionamento pela graça no Senhor. Embora tenhamos essa natureza que é dita pecaminosa, nós passamos pelo novo nascimento. Esse novo nascimento nos dá a capacidade de chegar à presença de Deus, não de forma total, mas de forma parcial, porque ainda estamos no corpo corruptível, mas o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e nós teremos um corpo glorioso e andaremos com Ele e julgaremos as nações juntamente com Ele no grande dia do retorno do Senhor. Seremos arrebatados e a segunda fase da volta do Senhor é a igreja triunfante. Então o que Lutero combateu foi o triunfalismo desse mundo, da Igreja Católica. E o que ele trouxe foi o que Jesus ensinou aos discípulos, o triunfalismo na eternidade. Então existem duas questões fundamentais para nós entendermos. O triunfo nessa terra e o triunfo eterno. O triunfo dessa terra é representado por Roma. Sempre foi representado por Roma. Jesus, quando entra lá em Jerusalém, ele entra num cortejo representando o reino de Deus. Roma sempre entrava com o cortejo representando o reino desta terra, o reino das trevas, tudo que se diz contrário às escrituras sagradas. E o que Lutero faz, eu digo pela própria direção de Deus, que ninguém faria isso se não fosse pela direção de Deus, é justamente isso. É ensinar que o nosso triunfo não é aqui na terra, porque Roma na Idade Média, ela, assim como antes de Cristo e durante o período que Cristo esteve, ela sempre pregou um triunfo nessa terra. E o que Cristo veio fazer foi nos dar a oportunidade de viver um triunfo futuro, um triunfo glorioso, um triunfo que não requer princípios humanos, um triunfo que é baseado exclusivamente na palavra de Deus. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Então, nós temos aqui em terceiro lugar o sacerdócio de todos os crentes. A terceira vertente maior da reforma protestante. A igreja medieval era dividida em duas partes. De um lado o clero, do outro lado os leigos. Uma hierarquia eclesiástica de um lado tendo domínio de todas as coisas, acreditando que a salvação só poderia ser concedida se houvesse uma ministração por parte deles. E por outro lado, nós temos os leigos que viviam comendo das migalhas que caíam dos sacerdotes. E 1 Pedro 2,9 diz que vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora tendes alcançado. Amados, e vos exorto como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Então Pedro nos ensina aqui no versículo 9 também, 1 Pedro 2, versículo 9, a seguinte coisa. 2 Pedro 2:9. A palavra de Deus diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos três princípios basilares que realmente é a base da nossa vida, da nossa caminhada. Nós todos temos livre acesso ao Pai pelo sacrifício do Filho. Jesus é o nosso único e mediador. Cada cristão tem um ministério a realizar, isso que o clero da Igreja Católica estava impedindo. Cada cristão tem a qualidade de mordomo. Existe uma diaconia geral para todos nós, e dentro dessa diaconia geral, cada um vai exercer um ministério, cada um vai exercer um dom, seja ele ministerial, seja ele espiritual. Efésios 4 fala dos dons ministeriais, 1 Coríntios 12:14 fala dos dons espirituais. Então, querido, o sacerdócio é geral. Esses princípios basilares,
foram revolucionários. Por quê? Porque nos remeteu àquilo que nós fomos inteirados pelo nosso Senhor e tratados em tomos pelos apóstolos. Paulo foi um que resume todo o Evangelho no livro de Romanos. E Romanos é um livro que é traduzido, Lutero traduz o livro de Romanos, e o livro de Romanos é um grande resumo de todo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos lá, capítulo 1 ao capítulo 11, uma coletânea de doutrinas. No capítulo 11 em diante, Paulo traz alguns ensinamentos práticos, escrevendo à igreja em Roma, que não estava compreendendo o que era viver a liberdade em Cristo, se colocando acima dos judeus. Então esse tratado é para explicar a origem da nossa fé. A origem da nossa fé é a própria justiça que foi cumprida em Cristo Jesus e dada por nós, para nós, através do seu sacrifício. Então o sacrifício de Cristo satisfez para nós, trouxe para nós uma justiça diante de Deus. É um direito de livre acesso. Então, Romanos 3, versículo 1, Romanos 5, nós temos aqui um texto que fala da justiça pela fé. Vamos lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, eu quero ler o texto completo para edificação da sua vida, você que nos acompanha. Romanos capítulo 5, capítulo 3 também fala sobre a justificação, mas o capítulo 5 ele já inicia com o texto dizendo: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá a prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, porque pela ofensa, porque o juízo veio, também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, o pecado original trouxe condenação, o primeiro Adão proporcionou para nós a consequência da condenação. Todos nós pecamos, Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, Jesus, Deus se faz carne, cumpre a justiça do homem e nos entrega o dom gratuito de Deus, que é a salvação, mediante a justiça de Deus. Então, essa justiça de Deus se cumpre em Jesus e nos traz a reconciliação. Então, é um direito de voltarmos a nos relacionar com o nosso Senhor.
Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Então nós estávamos condenados, né? E agora nós estamos justificados e agora temos vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Então, primeiro Adão, condenação, consequência de uma separação eterna. O segundo Adão, Cristo, justificação que trouxe a nossa reconciliação. Versículo 21. Versículo 20. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, essa é a base da nossa fé. Por um lado, estávamos condenados. Cristo satisfez em si, ele recebe a ira de Deus no Calvário para que nós não recebêssemos essa ira no tempo vindouro. E agora nós temos em Deus a oportunidade de ser desviado da ira de Deus. Então, a justiça de Deus é justamente essa. É o direito que Ele nos dá de não passarmos pela sua própria ira. A justiça de Deus é exatamente isso. É um direito, pela graça preciosa do sangue de Jesus derramado na cruz, que nos dá a oportunidade de não mais enfrentarmos a sua própria ira. A condenação não era o diabo. A condenação que o homem incorria era do próprio Deus. O perigo que nós corríamos não era em relação ao próprio Satanás, mas em relação ao próprio Deus, porque a ira viria era do Senhor. O diabo é um adversário que, escatologicamente falando, iria para o mesmo lugar que os homens que receberam a ira de Deus também seriam destinados. Nós nos desviamos pela graça do Senhor, não foi simplesmente do diabo, mas da própria ira do Deus vivente, da própria ira daquele que estabeleceu o homem no jardim para ser um sacerdócio universal, e em Cristo resgata esse sacerdócio, resgata essa intimidade, resgata essa comunhão. Isso é direito. Então vamos viver esse direito, vamos viver essa graça. Esse é o fundamento da reforma. Não é nada de novo, não é nada de inventado, não tiveram que reinventar a roda, não tiveram que reinventar a Bíblia. Como diz o nosso amigo pastor Almeron, eles não tiveram que montaram a Bíblia, né? Não. Eles só resgataram aquilo que estava perdido. A igreja na Idade Média, eles eram montadores de Bíblia. A igreja de Lutero para frente, é uma igreja séria que busca resgatar o que já estava revelado, inspirado para as nossas vidas, aquilo que o Senhor Jesus deixou e foi repassado pelos santos homens de Deus, os apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fico com essa palavra, que Deus te abençoe.